Tá, então vamos trazer o exemplo aqui do... Depois que você fizer a, a inscrição no site, digamos que eu quero que ele construa um tópico de ilegitimidade passiva em razão da ausência de legitimidade passiva em razão do sócio não ser o devedor. A conexão aqui tá meio lenta. Não costuma ser, não costuma ser tão lento. Só para vocês terem noção. Vou esperar para... Enquanto ele está fazendo o tópico, eu vou voltar para cá para o SAG. Eu vou voltar para falar das caixas, deixa ele carregando lá. Essa outra caixa da atuação do procurador, quando vocês... aqui no prazo a confirmar, que são aquelas pendências que chegaram, quando eventualmente eu não consigo resolver, depois que eu elaborei aquela petição lá, estou aqui no prazo a confirmar, eu percebi que é uma coisa simples. E aí, eventualmente, eu já peço para a pessoa elaborar a manifestação que vem para cá, ó, documentos em revisão. Quando vocês finalizam, vem para cá para revisão, que é aquilo que o Moisés perguntou. Desaparece da caixa dele e vem para a minha caixa. Se é uma coisa mais trabalhosa, ou a pessoa não trabalha dentro desse mecanismo, você pode fazer esse tipo de análise e dizer, não, eu vou estipular um prazo para fazer isso aqui. Aí você vem aqui em classificar o prazo. E digamos que sejam 40 dias, tá? O SAG já conta esse prazo. Às vezes ele erra. Mas aqui a gente já dá uma estimativa. Ele já lança aqui qual que é o prazo final. Existem aplicativos que fazem essa contagem de prazo. Vocês usam aqui, mas prazo fácil, Legal Cloud. E aí, de repente, eu coloquei aqui o que é o resuminho da história, fazer contestação sobre em ação anulatória. Quando eu confirmo aqui a petição, ela vai cair naquela caixa de atuação do procurador. E essa caixa é a do controle de prazos, tá? Também passível de formatação. E aí caiu...
que eu ver aqui. Pronto, caiu aqui, eu acho. Tá? Vem para cá com algum resuminho, e aí aqui a gente controla basicamente a agenda dos prazos que estão a vencer. Que é uma outra caixa que vocês precisam também conhecer para ficar constantemente fazendo, como eu falei, a administração, a gestão dessas pendências. E aqui a gente consegue designar um responsável, tá? Então, por exemplo, eu quero mandar para Camila, que é a residente. Seleciono e vai para atuação na assessoria, que é essa aba aqui. Aqui é uma outra aba que existe em alguns especializados, que é o núcleo, que também pode cair. A gente pode também definir como responsável uma pessoa no núcleo. Isso aqui é uma outra caixa interessante, que são as encerradas. Imagina o seguinte, você quer criar um modelo de uma petição que o procurador fez o protocolo lá da petição e ela foi para onde? Foi para encerradas. Eu venho aqui, nas encerradas, e como ele encerrou hoje, eu consigo fazer a pesquisa por hoje. Ou alguma coisa que foi encerrada indevidamente. Por exemplo, se derem autorização para vocês, inclusive, encerrarem pendência, vocês vão lá, encerram aqui, não deviam encerrar, você consegue recuperar aqui, nas encerradas. Deixa eu ver se o chat... Cadê? Tem como? Tá no Edge? Ixi, isso aqui tá... Não é possível. Eu acho que isso aqui é o... Tem um Chrome aqui? E aqui vocês vão ter basicamente as pendências que foram encerradas. Eu consigo filtrar aqui na aba pesquisar pela data, tá? Então, digamos, eu quero ver o que eu encerrei ontem, 25/4/2023. 25/4/2023. E aqui, na verdade, como eu não encerrei petição ontem, só aparece os prazos que entraram naquela fila lá da intimação do aguardando recebimento. Mas eu posso trazer como exemplo uma outra data aqui. E às vezes é isso, você está procurando uma petição ou um processo para fazer um modelo, para reativar, porque é possível, inclusive, reativar a pendência encerradas. Ele apresenta, olha, veja como ele apresenta aqui o que entrou naquela data na minha caixa, intimação aguardando recebimento, e o que eu encerrei. No que eu encerrei, eu consigo reativar essa pendência. É só clicar aqui e reativar. Basicamente é isso. Vou voltar aqui no fluxo. Encerradas. Aqui eu acho que é uma aba simples, que são os documentos em elaboração. Quando você, por exemplo, está fazendo uma petição, o próprio SAG ele salva isso. Você deixa lá, marca o disquete e ele vai deixar aqui em elaboração. Depois, quando vem para cá em revisão, quando tem um erro no protocolo eletrônico, que às vezes dá uma incompatibilidade. Aqui é a aba de dispensa de recursos, quando você submete para a chefia e as respostas. Aqui dos ofícios. Aqui quando tem que mandar para o cálculo. Aqui do despacho com vista à chefia. Informação, perícia. Mas, basicamente, as abas principais do site são essas. Deixa eu ver aqui por cima se é uma coisa interessante para mostrar. A dos gerenciadores, tá? Isso é importante. Que é por onde vocês acessam aqueles modelos. Quando você precisa, quando você não tem uma pendência e você quer fazer uma petição, tá? Eu não tenho uma pendência na minha caixa, mas eu quero fazer uma petição num processo. Você vem aqui em arquivo, emitir documento. E aí aqui você consegue criar qual é a categoria, qual é o modelo, e aqui você coloca o número do processo e vai abrir, sem você precisar gerar uma pendência. Porque é possível, não, mas eu quero gerar uma pendência. Eu preciso atuar
ou veio uma ordem, não caiu na minha caixa, mas eu preciso atuar num processo. Você poderia vir aqui em atuação do procurador e criar uma pendência, tá? Mas se você quiser acelerar o processo, e aí é basicamente colocar o número do processo judicial e o nosso que vai aparecer, vai aparecer aqui e seguir os comandos que aparece essa possibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. 1993-01 5003. Não, acho que não precisa não. Basicamente a ideia é essa. Aqui vocês conseguem criar a pendência preenchendo os comandos. Aqui vocês conseguem emitir sem ter uma pendência em aberto, basicamente também preenchendo todos os campos, editando, e aí ele vai permitir que você, sem ter uma pendência aqui em curso, você consiga peticionar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Dossage, agendamento, processos. O SAGE tem algumas abas aqui de relatórios, que aí, enfim, não são, pelo menos nesse momento, interessantes para vocês, mas a gente consegue aqui com o SAGE saber quantos processos um procurador recebeu no mês, quantas pendências ele recebeu no mês, e isso é bom para comparar. Se alguém pedir para vocês, eu posso até mostrar os relatórios aqui na parte de estatística. A gente consegue saber quantos processos, por exemplo, tem por procurador. É só selecionar esses campos, por exemplo, aqui a PROEF. Isso é bom porque, às vezes, há erro na distribuição. O SAGE tenta automatizar algumas coisas, mas ele tem problemas que aí, enfim, às vezes eles sabem explicar, às vezes não sabem. De uma distribuição desequilibrada por um comando errado. Aqui, por exemplo, é possível você ter um comando no SAGE que determine que o procurador receba metade da distribuição, ou 25% a mais, ou ele tenha 10% a mais de probabilidade de receber. Então, tudo isso impacta na hora de receber os processos. Se você não tem esse controle, vou botar aqui a Adriane, só dois, só para vocês terem noção, visualizar, e aí ele dá um conjunto de ferramentas que permite você ver o acervo. Essa distribuição aqui é diferenciada porque existe uma diferenciação interna dentro da PROEF, mas ele te dá um monte de relatório que você consegue acompanhar. E isso é bom. Isso é bom, eu acho que para vocês terem exatamente essa dimensão maior desse fluxo. Porque, como eu disse, no final das contas, vocês são gestores de tempo e de pendências. Não adianta fazer a peça ideal e fazer o protocolo um dia depois. Vamos ver se voltou aqui o chat para auxiliar vocês a fazerem os autotextos.
Não, esse aqui não. Não, esse aqui não tá dando muito certo não. Mas eu vou mostrar para vocês em outro exemplo. Não está dando certo, mas basicamente o que ele faz é com um comando, você dá as ordens e ele começa a executar, ele começa a escrever e aí você cria um texto base. Fala. Pode falar. Ah, aham. Bom, o que eu fiz aqui? Mas basicamente é isso. Aquele comando que eu dei, redija uma petição de 3 parágrafos requerendo a desconsideração da personalidade jurídica nos termos da jurisprudência do STJ. Aí ele começa. Excelentíssimo juiz, tarará, 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 e ele vai fazendo isso na tua frente. E pode ser uma ferramenta quando vocês não tiverem esses tópicos dos autotextos. Uma ferramenta base para vocês depois trabalharem o que dá para acrescentar, o que tem que tirar, o que tem que adaptar. Mas basicamente é isso. Eu acho que tem que utilizar isso aqui para também poupar tempo. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês aqui do SAGE. SAGE, estatística. Tem um outro fluxo aqui que é o fluxo do consultivo, mas esse fluxo não é muito bem desenvolvido no SAGE, para falar a verdade. E a maioria de vocês vai trabalhar com o fluxo da... Mas assim, mudando aqui a aba, ele trabalha, ele vem para a parte do consultivo. E aí vocês conseguem ter também acesso a algumas ferramentas que são típicas desse ambiente. Só que ele é muito menos desenvolvido, para ser bem sincero. Até porque o grande fluxo daqui são processos, são litígios. A gente volta aqui para o fluxo. Bom, eu acho que a visão geral do SAGE é essa. Uma observação, quando vocês fazem algum tipo de... Aqui no prazo a confirmar, quando vocês fazem algum tipo de texto, é muito comum que vocês tendo feito uma peça, uma petição, essa pendência saia do prazo a confirmar e vá para a caixa da atuação do procurador. Qualquer movimentação que é feita aqui, acaba acontecendo isso. Para vocês também não ficarem perdidos em relação a onde é que está o processo. Mas acho que do SAGE era isso que eu queria falar. E eu queria, para finalizar, mostrar para vocês a ferramenta que a gente está utilizando para gravar esse treinamento, que é o OBS Studio. Como é que eu faço aqui? O OBS Studio, aqueles que vocês têm costume de assistir vídeo no YouTube, em que o sujeito vem com um tutorial para gravar a tela do computador. Basicamente, o OBS Studio é isso aqui. Nada de muito complicado. Vocês podem baixar nos computadores. E eu uso muito para correção e para comunicação interna. Quando eu preciso mandar alguma coisa para a informática, ele faz isso aí, basicamente. Ele grava a tela, você escolhe qual a tela gravar, porque aqui eu acho que não vai dar para mostrar, né, Samuel? Dá para eu... Deixa eu ver aqui. Como é que... É porque eu não estou capturando nenhuma... Eu estou capturando a própria tela. Nesse caso aqui, ele está capturando a própria tela de exibição dele. Mas é uma ferramenta bem simples. Vocês conseguem... Eu vou mostrar um exemplo de como é que fica gravado. E isso é bom, por exemplo, aqui eu uso para corrigir
o que a assessoria e os residentes fazem. Eu uso para mostrar alguma coisa que eu precise para, enfim, para outra pessoa. Então ele fica assim. Isso aqui está sem som, mas enfim, é porque o som não, ele captura do mesmo jeito. Então assim, vai mostrando, eu vou mostrando como é que é, como é que a pessoa, enfim, o que a pessoa fez. Vou clicando para ver se a pessoa fez corretamente. E isso é uma ferramenta boa para vocês, eventualmente trocarem solicitação de dúvida. Eu estou com a dúvida no SAGE. Grava, se você tem esse programa, você grava a tela e diz, olha, tá aparecendo aqui uma mensagem de erro. Você pode ou tirar um print da tela, ou você pode gravar para mostrar, se for alguma coisa que você precisa mostrar o movimento, você grava e manda para a pessoa que gerencia o SAGE. Isso aqui, quem treina alguém, que é boa parte do que eu faço, consegue ter um acesso para mostrar onde é que ela errou, porque quando você precisa mostrar essas telas, é muito difícil você fazer isso por texto. Vai dar um trabalho absurdo. Então, você usar esse programinha para gravar, para dizer, ó, eu quero mostrar como é que faz isso aqui, como é que funciona o sistema administrativo na minha especializada. Então, a ideia é ter um banco de dados em que você consiga, na fiscal, por exemplo, a gente tem lá vários sistemas administrativos. Então, cada sistema desses tem um vídeo explicando como é que faz, como é que funciona. Para a pessoa não ter que ficar perguntando o tempo todo. Então, gravou, está lá, qualquer coisa vai, confere e serve também de base de treinamento. Mesmo na sala, quando eu estou corrigindo do lado da pessoa, eu gravo a correção dela. Para que ela sirva, para que aquelas gravações sirvam de treinamento para outras pessoas. Então, basicamente, eu acho que é isso. É vocês tentarem pensar num conjunto de ferramentas que possam otimizar o trabalho de vocês. Eu acho que tem uma outra coisa que eu queria mostrar, que é o Canva, que eu não sei se muita gente utiliza aqui. Vou mostrar o manual. Mas é basicamente isso aqui, ó. Eu não sou nenhum designer, então é uma coisa bem simples. Mas eu acho que principalmente essa parte processual tem que ter alguma demonstração, tem que ter alguma coisa de movimento
E esses quadros vocês conseguem fazer de uma maneira bem simples no Canva. Tem uns templates já prontos e vocês precisam, por exemplo, numa peça, precisam incluir um quadro. Eu uso muito na execução fiscal para fazer os ramos de uma árvore de um processo. Deixa eu ver se vai sair aqui. Para entender, porque o que é que acontece? Você tem, às vezes, um recurso que deu origem a uma sequência de recursos e fica uma complicação. Então, se você só reduzir isso a termo, depois, para entender a relação entre eles, fica muito complicado. Mas eu acho que aqui vai dar. Então, o fluxo processual está aqui. Eu consigo... Eles ficam salvos. Tá? E se eu quiser aqui... Óbvio que isso aqui já é um modelo alterado. Mas eu estou abrindo um modelo que eu já fiz e eu consigo, clicando aqui, eu consigo duplicar a imagem. Aceitar. Eu consigo criar um conjunto de formas que ajudam a visualizar, principalmente essa parte do itinerário de uma demanda. E aí você consegue criar um conjunto de desdobramentos que facilitam também a compreensão de quem está trabalhando. Eu acho que isso é essencial, senão você vai ter que ficar explicando muita coisa. Se a pessoa já parte de um ponto, eu acho que fica melhor. Você poupa o seu tempo e ela poupa o tempo dela. Você consegue aqui, clicando, e é uma coisa bem intuitiva. Aqui, de fato, é intuitivo. O Sage, não acho que seja. Mas você consegue ter uns templates aqui por exemplo, eu quero criar, para mostrar uma linha do tempo, eu quero criar uma linha do tempo da aprovação de uma lei. E aí ele te dá um conjunto. Então isso aqui é bom ter nas peças processuais porque facilita você a visualizar o conteúdo que você está comunicando e a simplificar. Então ter isso diariamente para entender alguns certos tipos de fluxo nas peças. E como eu falei, aqui de fato é uma coisa que você clica, e você consegue alterar. Pode colocar, pode duplicar, pode excluir, pode formatar o conteúdo, pode inserir, aqui você consegue inserir seta. Apareceu. Acho que sim, elementos. Fala. Aí aqui vocês conseguem. Então, assim, isso é muito bom na peça, e isso é muito bom em qualquer tipo de... Então, imagina o seguinte, você está lá, um residente que quer receber essa incumbência. Você vai ser o responsável por preparar o roteiro da especializada. Utilizar isso aqui é essencial, porque a pessoa consegue visualizar coisas que nenhum livro de processo civil vai fazer. Isso aqui não tem como você entender a dinâmica de um fluxo, de um processo, com alguém. Você até vai com muito esforço, mas vai ser muito mais demorado. Isso aqui também pode servir para a construção de fluxos processuais de demandas em específico. Você dizer, olha, dessa execução fiscal foi gerada uma ação anulatória, e dessa ação anulatória houve um recurso, e desse recurso houve um embargo. Isso, se você não fizer uma imagem, você até pode reduzir a termo, mas é porque eu estou tentando entrar aqui na conta da ProF, para mostrar como é possível. ProF. .pgr. ProF. .gov.
prof.pgn. Ah, é porque na Prodan. Prodan. Integra. Arroba. Assim, PG. E aí eu vou abrir aqui. Imagina o seguinte. Isso aqui é algo bastante comum. Você ter um conjunto de ações. Você tem o resumo delas, tá? E são ações relevantes. Só que você tem uma sequência de recursos em cima do. E aí isso aqui também, obviamente, de maneira bem simples, mas foi feito tipo uma árvore aqui do lado. A situação de cada recurso e como eles estão relacionados, tá? Numa planilha. Mas, ao mesmo tempo, visualmente falando, foi feito uma representação com imagem. Para você saber se receber a pendência desse ED, onde é que ele está nessa árvore aqui. E aí você consegue, de fato, visualizar. Isso, óbvio, são ferramentas que dependem de cada especializado onde você vai trabalhar. Eu acho que, no final das contas, e aí eu acho que já foi o suficiente, pode encerrar, Samuel. Eu acho que o que a gente tenta